Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre o início do reinado de Josafá. Josafá seguiu o padrão dos primeiros anos de reinado do seu pai Asa, que de um modo geral foi um bom rei, embora não tenha terminado bem. E esse padrão de comportamento adotado por ele agradou ao Senhor. Josafá sabia que o reino do norte era um perigo para Judá. Por isso, suas ações no início do seu reinado foram direcionadas para a vida religiosa da nação, para o fortalecimento da sua capacidade militar. Sem dúvida, ele fez isso tendo em vista os conflitos na fronteira com o Reino do Norte que haviam marcado os reinados anteriores. É interessante que, ao registrar a história dos reis de Judá, o cronista desafia os leitores do seu tempo e também a nós, os leitores de hoje, a escolhermos o nosso destino, como indivíduos e como nação. Se queremos o destino do reino de Judá ou o destino do reino do norte, cabe a nós decidir qual exemplo queremos seguir. O reino de Josafá foi estabelecido porque ele confiou no Senhor. Deus o levantou e o exaltou como rei. E esta não foi uma conquista pequena. Naquela época, tanto os reis quanto os reinos eram frágeis e viviam sob constante ameaça. No entanto, os descendentes de Davi, obedientes a Deus, tinham a promessa de ser totalmente cuidados e protegidos. E Deus não mudou. Sua promessa está de pé para o seu povo ainda nos dias de hoje. O versículo 6 diz que Josafá removeu os altos. Havia dois tipos de altos, aqueles usados para propósitos idólatras e aqueles que haviam sido consagrados a Deus e que foram usados antes da construção do Templo de Salomão. Os altos idólatras foram tirados, mas os que foram consagrados ao Senhor, Josafá não tirou. A força espiritual do reino de Josafá estava no fato de ele se empenhar em enviar um grupo de 16 homens, entre oficiais levitas e sacerdotes, com o propósito específico de proclamar e interpretar o livro da lei do Senhor em todas as cidades de Judá. Essa era a política mais sábia e melhor que um rei de Judá, preocupado com a segurança da nação, poderia promover. E porque Josafá buscou a Deus em primeiro lugar, Deus enviou medo sobre os reinos vizinhos para que eles não fizessem guerra contra ele. Realmente, o melhor serviço que pode ser prestado a uma nação é proclamar a palavra de Deus ao povo, nas cidades, nas vilas e nas aldeias. Por meio dessa proclamação, o coração do povo pode se voltar para o Senhor e as bênçãos são liberadas para toda a nação. O povo de Judá foi totalmente instruído em seus deveres para com Deus, para com o rei e de uns para com os outros. Tornaram-se, portanto, um povo unido com os mesmos princípios. O reino de Josafá alcançou força internacional. Alguns dos filisteus trouxeram presentes e prata para ele como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos. O compromisso de Josafá com o Senhor levou o seu reino a ser exaltado acima das nações vizinhas, assim como Deus prometeu em Deuteronômio capítulo 28. O verdadeiro tesouro do reino de Josafá não contava apenas na sua segurança ou nas coisas materiais, mas também nos homens dedicados, valentes e corajosos que ele tinha ao seu redor. Quero destacar aqui Amazias. Não sabemos nada sobre ele, além do que está escrito no versículo 16. Ele voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor. Deve ter havido uma virada na sua vida, uma época em que ele experimentou pela primeira vez a graça de Deus e alguma coisa mudou nele. Deve ter havido um despertar para o sentimento de que Deus merecia sua vida, seu amor e o seu serviço. Veja que exemplo maravilhoso ele é para nós. Ninguém teve que pressioná-lo para o serviço, ninguém teve que procurá-lo para o serviço. Ele se voluntariou para o serviço do Senhor. Veja que não existe nenhuma ocupação formal que impeça um homem de servir ao Senhor. É um grande privilégio, uma bênção ser designado para fazer algo para o Senhor, mesmo que seja através daquilo que fazemos na nossa vida secular. Devemos ter esse espírito voluntário para servir o Senhor onde Ele nos colocar.
E no capítulo de amanhã, vamos ver que o rei Josafá e o rei do norte de Israel, Acabe, marido da maléfica Jezabel, se tornaram consogros. E Josafá foi envolvido numa situação tão perigosa que por muito pouco não o levou à morte. Você confere esse episódio amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.